10 invenções acidentais que mudaram o mundo. Você sabia que um dos remédios mais famosos do mundo foi inventado por acidente? Quer saber qual é? E durante o caminho tem mais 9 invenções que surgiram do nada e mudaram totalmente o mundo. Bora lá? A penicilina, o primeiro antibiótico. Lá em 1928, Alexander Fleming percebeu que o mofo tinha contaminado os seus experimentos. Ao invés de jogar fora, ele percebeu que as bactérias ao redor do mofo estavam morrendo. E ao estudar as propriedades desse mofo, ele descobriu que ali tinha uma substância capaz de eliminar diversas bactérias. E assim surgiu a penicilina. O micro-ondas, o chocolate derretido. Nos anos 40, o engenheiro Percy Spencer, eu acho que é assim que fala, percebeu que uma barra de chocolate derreteu totalmente no bolso dele enquanto ele testava radares. Isso lá na Segunda Guerra Mundial. E esses radares, na verdade, era para detectar aeronaves inimigas. E aí, sem querer querendo, ele descobriu que as ondas eletromagnéticas desses mesmos radares serviam também para cozinhar alimentos. E assim nasceu o forno micro-ondas. O raio-x. Um físico alemão estava fazendo seus experimentos em seu tubo de vácuo, algo bem comum para os cientistas da época. Mas o que ele não sabia é que ele estava prestes a descobrir algo totalmente revolucionário. Enquanto o tubo transmitia raios invisíveis, ele notou algo curioso. Um pedaço de material bem distante começou a florescer, ficou fluorescente. E o que será que seria isso? Ele começou a pesquisar e descobriu que esses raios poderiam atravessar objetos sólidos, como madeira e até corpo humano. E assim foi descoberto o raio-x. O post-it, a cola que não colava. Lá em 1968, um grande químico decidiu fazer uma super cola, a cola melhor de todos os tempos, mas acabou desenvolvendo uma cola fraca que não colava quase nada. Ao invés de descartá-la, ele decidiu que poderia usar ela de uma outra forma. Anos depois, seu colega, que tinha muita dificuldade em manter suas anotações no mesmo lugar, teve a ideia de usar essa cola para criar um marcador onde pudesse ser removido facilmente. O post-it foi lançado em 1980 e se tornou um item indispensável no escritório, em casa. Tudo isso graças à cola que não colava. Fogos de artifício. Explosão acidental. Os fogos de artifício têm uma origem surpreendente. Tudo começou na China, quando o cozinheiro acidentalmente misturou pólvora com outros ingredientes. Ao tentar cozinhar esses ingredientes, ele causou uma explosão visualmente maravilhosa. Fascinados pelo efeito, os chineses começaram a utilizar essa mistura para criar explosões coloridas nos festivais. Inicialmente usaram também para afastar espíritos malignos, mas com o tempo se transformou em um espetáculo de cores e luzes que vemos até hoje em todo o mundo. A batata chips, criada por birra. Você acredita que a batata chips foi criada totalmente sem querer em um restaurante nos Estados Unidos? Um chefe, irritado porque seu cliente estava reclamando muito das batatas, dizendo que as batatas vieram muito grossas, decidiu cortar as batatas em fatias bem finas, fritar essas batatinhas até ficarem bem crocantes e servir com muito sal. E não é que deu certo? Tudo por causa de uma tentativa para agradar um cliente exigente. O adoçante sacarina, descoberto porque um cientista não lavou as mãos. O quê? A sacarina foi descoberta de uma forma totalmente curiosa. Em 1879, um químico estava estudando sobre derivados de alcatrão no carvão. Um dia, ao fazer uma pausa para o almoço, ele esqueceu de lavar as mãos depois de trabalhar com os compostos. Quando ele pegou o pão, notou um sabor totalmente doce. Depois de investigar, ele descobriu que esse sabor adocicado vinha de uma substância chamada sacarina e que era 300 vezes mais doce que o açúcar. Assim, por um simples descuido, nasceu um dos primeiros adoçantes artificiais. O Super Bonder, um grande erro. O Super Bonder foi resultado de um erro. Durante a Segunda Guerra Mundial, o químico R. Culver estava tentando criar um material para as lentes de mira para as armas. Porém, ele acabou criando uma substância super pegajosa. Esse líquido que ele inventou colava tudo e nunca mais desgrudava. O cianocrilato, que não servia para seu propósito inicial.
Anos depois, ele percebeu que essa substância pegajosa poderia servir para uma questão mais comercial, por ser extremamente forte e rápida. E em 58, o Super Bonder foi lançado e foi um grande sucesso mundial, tudo por causa de um erro de laboratório. O velcro. Inspirados nos carrapichos. O velcro foi inspirado por um acidente na natureza. Em 1941, um engenheiro suíço estava passeando nos campos. E aí, do nada, ele percebeu alguns carrapichos grudados em sua roupa. Curioso, ele observou como os pequenos ganchos dos carrapichos se prendiam nas fibras do tecido. E pensou, e se isso pudesse ser replicado? De volta ao laboratório, ele criou o velcro, uma combinação de ganchos e laços que se unem quando pressionados. O velcro revolucionou a indústria. Se tornou uma invenção indispensável, graças à observação de um simples carrapicho. Viagra! O remédio que deveria ser para o coração. O Viagra foi descoberto por acidente. Nos anos 90, os pesquisadores estavam desenvolvendo um medicamento para tratar problemas cardíacos. E durante os testes, eles notaram que, ao invés de melhorar o coração, a substância causava um efeito que, digamos, inesperado. Ele aumentava a circulação sanguínea da região genital. Percebendo esse potencial, os pesquisadores redimensionaram a pesquisa, revolucionando o tratamento de disfunção erétil. Tudo graças a um desvio de foco no tratamento do coração. Agora me conta qual dessas invenções mais te surpreendeu. Imagina só, criar algo sem querer e do nada mudar o mundo. Comenta aqui, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!